Você tá enxergando que eu tô vendo aqui a cola? Você tá enxergando? Porra! Estamos de volta. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Gabi e eu estou novamente com a Isabela. E estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre Corte de Espinhos e Rosas. E hoje nós vamos falar sobre as criaturas fantásticas desse universo. Porque a gente já falou bastante sobre os féricos, a gente já falou bastante sobre os humanos, mas nós não falamos sobre todas as outras criaturas que existem nesse universo. E hoje a gente vai descrever um pouquinho cada uma delas. Bom, a primeira criatura que a gente vai falar é sobre o Bog, que aparece no primeiro livro, A Corte de Espinhos e Rosas. É basicamente um bicho papão. Não, Como não? ele é dementador. Então, ele não tem aparência. É o dementador. Tá, de novo? É, né? Bom, a primeira criatura que a gente vai falar é o Bog, que aparece no primeiro livro de A Corte de Espinhos e Rosas. O Bog, eu imagino ele como o bicho-papão de Harry Potter, porque em Harry Potter o bicho-papão ele assume o seu maior medo. Ele assume a aparência do seu maior medo. E como dizem que até grãos senhores têm dificuldade de enfrentar essa criatura, mesmo eles sendo super poderosos, quer dizer que todo mundo tem um medo. E até os grãos senhores têm um medo que pode ser tomar forma através do Bog. Eu ainda imagino um dementador. Eu imagino um dementador também, mas eu imagino um dementador assim, uma coisa sem forma, e ela Sim. toma a forma do que você tem medo. Eu imagino um dementador pelas sensações que ele passa por ela, de frio, de desespero. São as mesmas sensações que um dementador passa no universo de Harry Potter. No trecho que o Bog aparece, a Fairy diz: a coisa fria sussurrou, circundando, e eu não conseguia ver nada, mas conseguia sentir. E bem no fundo da mente, uma voz antiga e oca sussurrou: vou triturar seus ossos entre minhas garras, vou beber sua medula, vou me banquetear com sua cara. Sou o que você teme, sou o que você receia, olhe para mim. É interessante que ele fique falando essa de olhe para mim, e quando ela pergunta mesmo pro Lucien, por que não pode olhar? Ele diz que é porque ela se transforma no que você mais teme, e aí que ela te destrói. Então a primeira criatura que a gente fica, eita, esse universo não é só tranquilo, né? Bom, a próxima criatura fantástica que a Fairy encontra é a Pucca. E essa Pucca, ela confunde muito a Fairy porque aparece como o pai dela, então ela fica achando que o pai foi resgatar ela, e aí depois quando ela olha de novo tem as flechas, e ela olha de novo a comida. A diferença entre a Pucca e o Bog é que a Pucca ela se transforma numa coisa pra te atrair. Então, se no caso da Fairy ela estava sendo presa, ela imaginou que a Pucca se transformou no pai dela, chamando ela pra fugir, pra ela ser resgatada, enfim. Sim. Então a Pucca, em vez de te assustar, ela te atrai. E aí quando ela te atrai pra longe o suficiente, ela te destrói. Devagar. Então essa é a diferença. Mas ela é muito mais fraca do que o Bog. Eles Sim. mesmos falam que é só uma praga. Ela tenta te atrair justamente porque ela não pode ter ela não é forte o suficiente pra, né, lutar contra algum férico. Então justamente por isso que ela quer te atrair pra um lugar que não vai ter ninguém. E é aí que surgem os Naga. Os Nagas são essas criaturas que inspiraram os contos de terror que os humanos têm sobre os féricos. E que eles vão matar, eles são sanguinolentos. Destroçar. Exatamente. Que eles são criaturas cruéis mesmo. Inteligentes. A Fairy encontra logo no primeiro livro um grupo deles. Ela é atacada, na verdade, por um grupo deles. E ela diz o seguinte: os Naga pareciam saídos de um pesadelo, cobertos de escamas escuras e nada mais. Era uma combinação horrível de feições viperinas e corpos humanoides masculinos, cujos braços fortes terminavam em garras pretas reluzentes, capazes de retalhar carne. Ali estavam as criaturas das lendas sangrentas, aquelas que escapavam pela muralha para atormentar e trucidar mortais. Essa parte é bem louca, porque ela mata duas criaturas, mesmo sendo uma humana. Mesmo sendo uma humana, é a primeira vez que ela realmente consegue matar uma criatura muito mais poderosa, em teoria, que ela. E todo mundo fica, Todo mundo fica, nossa. da hora. Exatamente. A próxima criatura fantástica é a criatura mais amorzinho, que é o Suriel. Na verdade, ele é como se fosse uma raça, Sim. né? Um outro grupo de seres que são parecidos com féricos, no sentido de inteligência. E eles são muito velhos. E eles são muito mais velhos que qualquer férico. Eles existem no mundo muito antes do mundo ser mundo. E o poder deles é que eles têm que falar a verdade. Esses foram os que inspiraram Quando capturados. quando capturados. Isso é importante. Quando você consegue prender eles ou capturar eles,
tudo que você perguntar, eles são obrigados a te falar a verdade. E eles são como videntes, né? Eles meio que conhecem tudo, assim, do futuro, presente, passado. Então eles conseguem te responder coisas que ninguém mais sabe. Mas apesar dele ser... de a gente ter essa imagem de perigo, de velho... Ele é a fofoqueira desse universo. Ele basicamente conta as coisas pra Fairy e a Fairy, nossa, é mesmo? Ele, nossa, você não sabia, deixa eu te contar, amiga. Ele é basicamente isso. Ele é basicamente a BFF da Fairy. Sobre a descrição dele, a primeira vez que a Fairy encontra ele, ela diz: tinha um rosto que parecia ter sido feito de desgastado osso seco. A pele fora esquecida ou descartada, uma boca sem lábios e dentes longos demais, presos em gengivas escuras. Fendas finas no lugar de narinas e olhos que não passavam de fossos rodopiantes de um branco leitoso. O branco da morte, o branco da doença, o branco de cadáveres já decompostos, ossos limpos. Ou seja, ele é basicamente um esqueleto. E ele usa uma capa Esfarrapada e quase destruída. e o jeito de atrair o Zuriel é justamente oferecendo uma capa nova pra ele, porque não sei porque ele sempre destrói a capa que ele tá usando. É que eu acho que ele é muito velho. Então ele tá... Imagina quanto E ele tempo não é humano, né? Então ele não toma banho. Imagina quanto tempo ele não tem essa capa. Há muitos milhares de milênios. anos. Exatamente. E outro jeito de capturar ele são galinhas. Porque ele Matar uma come. galinha. Eles matam uma galinha lá e fazem uma armadilha e ele cai. Se bem que na segunda armadilha se deixa cair. Ele só gosta de fofocar, Ele é um gente. aliado da Fairy, ele sabe gosta que ela é de uma fofocar. peça-chave pra, né, devolver o equilíbrio àquele universo, então ele fica meio que fada madrinha dela, assim, meio que ajudando ela. É bem interessante. Eles são perigosos, mas não pra nossa protagonista, aparentemente. Exatamente. E aí chegamos no Verme de Midgard. Esse é o mais nojento deles. Eu diria. É um minhocão gigante. Ele é tipo, teria o tamanho de um basilisco, vai? Ele lembra muito um bicho que apareceu no Bob Esponja. Bob Esponja? Aham. Eu penso mais no basilisco, assim, de Harry Potter, tipo, no quesito tamanho. Quando a Fairy diz que ela pode ser engolida por ele, sim, então eu imagino que seria no tamanho de um basilisco do Harry Potter. Mas é um minhocão, tipo, é uma minhoca gigante. Depois eu te mostro a foto do Bob Esponja. Sobre ele, a Fairy diz: era uma minhoca gigante, ou que um dia poderia ter sido uma minhoca, caso a extremidade dianteira não tivesse se tornado uma boca imensa, cheia de anel após anel de dentes afiados como lâminas. O animal disparou em minha direção, o corpo marrom e rosado se impulsionando e se contorcendo com uma facilidade assustadora. Aquelas trincheiras eram seu lar. Então aqui é uma das provas que a Amaranta, né, cria pra Fairy, e ela tem que simplesmente não ser morta por esse bicho e tentar matá-lo. Além de ser um minhocão e não ter os dentes, né? Ele é grande. Ela só esquece de falar isso, que ele é grande. Essa criatura me parece ser mais como os Naga, tipo criaturas Sim. trazidas pela Amaranta pra esse continente. Não me parece ser criaturas ali da natureza mesmo, né? Não são criaturas naturais, são criaturas meio que criadas. Outras criaturas que são meio que como uma raça de feéricos também são os espectros das sombras. E duas delas são as gêmeas, Ceridwen e Nuala, são criadas do Grão-Senhor da Corte Noturna, o Risen. E elas aparecem no primeiro livro também. E elas são... Elas têm uma forma similar à de um férico, mas elas conseguem meio que ficarem invisíveis, assim. Elas têm meio que um poder de invisibilidade, digamos. Elas têm poder meio que se desfazer. Meio fantasmas. Elas são como elas conseguem se tornar meio que fantasmas, porque elas atravessam paredes e tal. E elas não são só empregadas do Rhys, como elas também são meio que espiãs dele. Sobretudo quando ele ainda tá sobre a montanha, lá no primeiro livro. Elas já estão com ele, digamos assim. Sobre elas, a Fairy diz: elas surgiram pelas fendas, de fiapos de escuridão, exatamente como o Rhysand o fizera. Mas enquanto ele havia se solidificado em uma forma tangível, aquelas feéricas permaneceram em grande parte feitas de sombras. As feições quase indiscerníveis, exceto pelos vestidos largos e fluidos de teia de aranha. E a gente passa agora para os espectros da água. A gente conhece um desses espectros durante o tributo, na Corte Primaveril, que é no segundo livro, A Corte de Neve e Fúria. E elas podem parecer belas à distância. Pra mim elas são como sereias. Tipo ninfas, assim, mas um pouco mais monstruosas. Monstruosas, exatamente. Não tem uma beleza etérea, é uma beleza mais tipo de um animal mesmo, assim, mais animalesca. Mesmo elas não vestem roupas, então elas são diferentes dos outros carinhos. Eles mencionam que é só os cabelos, né, que cobrem meio que as partes
do corpo, assim, mas elas andam nuas, praticamente. Sim. Sobre elas, a Fairy diz: a feérica esguia de pele cinzenta que avançava acanhada da frente da fila interminável cheia de grãos féricos inferiores. Ela não usava roupas. Os longos cabelos escuros pendiam esmaecidos sobre os seios empinados e firmes, e os imensos olhos eram completamente negros, como um lago parado. E conforme se movia, a luz da tarde reluzia na sua pele iridescente. Então eu acho que elas são meio que tipo peixes, assim, sabe? Meio que reflete a luz, assim. É um corpo meio molhado, meio transparente, assim. Apesar delas aparecer, dessa espectro aparecer na corte primaveril, a gente aprende que elas meio que estão pelo mar, né? Elas não são de uma corte só, elas ficam no mar, elas são de todas as cortes. Elas são espectros da água. Sim. Eu acho que mesmo como criaturas, as criaturas não pertencem a cortes, elas estão espalhadas por Piritan. Sim. Até porque a gente encontra mais uma delas, que conhece a Fairy justamente por causa desse episódio na corte primaveril e na corte estival. Então, assim, elas não são de uma corte apenas. E aí tem o Ator. Ele é meio que um capataz de Hybern, e ele é meio que o capataz da Amaranta, né, no primeiro livro, é quando a gente conhece ele pela primeira vez. E ele é tipo um morcego, só que grande. Basicamente. E ele não tem a beleza dos féricos, por exemplo. Sim, ele é mais animalesco, mais um animal. Sim, é realmente uma criatura. Mas ele é inteligente. Sim, ele tem a inteligência de um férico, digamos assim, sobretudo pra crueldade, mas eu diria que ele é meia estatura, assim, de um férico, meio que metade de um férico. Ele não é tão grande quanto um férico. Sobre ele, a Fairy diz: eram todos como o Ator, todos de braços e pernas longos, pele cinza, com focinhos viterinos e dentes afiados como lâminas. E aí chegamos nas criaturas que são criaturas, mas não são criaturas, porque elas são deuses. Meio que tá acima de féricos e grãos féricos. Muito Eles mais são perigosos, muito mais perspicazes. muito mais mortais. O primeiro deles que a gente conhece é o entalhador de ossos. Que, como o nome diz, gosta de entalhar ossos. Pelo que eu entendi, o que ele faz é que ele entalha a morte da pessoa num osso. Basicamente, Sim. ele é meio que um artista. Só que ele é bem perigoso também. É o passatempo dele. A primeira vez que a gente vê ele, a gente descobre... Na verdade, quando eles vão visitar o entalhador de ossos, o Whis avisa a Fairy que ele pode se transformar. E ela até pergunta, ele é um metamorfo? E ele responde que ele é e não é. Porque ele se transforma no que ele quer que a pessoa veja. Não é exatamente no que ela mais teme, ou talvez seja o que ela mais teme. Eu acho que como ele é um ser talvez mais antigo que o Suriel, ele tem essa mesma habilidade de vidência. Sim. De presente, passado e futuro, inclusive de entrar na sua mente, saber o que você está pensando, né, e tudo mais. Por isso que ele consegue só de encontrar você, ele já identificar o que você gostaria de ver. Sim. Ou o que ele quer provocar uma reação em você. Eu acho que é mais relacionado a isso. Na Fairy, no caso, ele se apresenta como um menino, que mais tarde na história ela identifica como o futuro filho, ainda, pelo menos não nascido, Sim. na história dela. Seria o filho dela, e ele se apresenta pra ela dessa maneira. E eu acho que ele tem um poder, assim, que ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo do universo. Ele só não sabe... Tem certas coisas que ele sabe, tipo, o que ela sentiu quando o que aconteceu com ela. Mas eles vão até ele justamente pra saber sobre coisas que Eles são oniscientes, eu diria. Oniscientes. Justamente por ele ser um deus. Ele se identifica como um dos deuses da morte. Ele menciona que ele tem outros 2 irmãos que vieram com ele pra esse plano, né? Pra esse planeta, digamos assim. E um dos irmãos não aparece aqui nessa série. É o Koshei. Ele não aparece. Ele tá preso sobre um lado. Mas sabe quem aparece? A irmã dele. É a Tesselã. É a gênia dele, aliás. Ela é apresentada como a Tesselã, e essa parte da história a escritora meio que se inspirou em João e Maria, porque essa Tesselã, ela mora num casebre, né, num chalézinho, no interior da floresta, num lugar muito remoto da floresta. Muito silencioso. Muito silencioso. E ele é todo descrito assim, muito João e Maria mesmo, assim, não de doces, mas assim, no sentido de que ele é construído de coisas bizarras. O material que a casa é construída não é tipo tijolo e cimento e barro, tipo qualquer coisa assim. Tipo, o telhado, ela achava que era o telhado de sapê, até que ela descobre que é cabelo. Cabelo humano. Porque a Tesselã é uma assassina.
Mas ela não é uma assassina do tipo que vai até alguém. Quando a Fairy encontra esse Shelley pela primeira vez, a porta está aberta, muito convidativa, então ela meio que atrai as pessoas que estão passando por ali, não conhecem, não sabem quem ela é, pra dentro, e quando a pessoa entra, ela meio que suga a vida da pessoa e ela tece, né, um tecido da vida. Ela não escreve muito bem essa parte. E assim, o que ela faz pra atrair as pessoas é que ela tem muitos tesouros, todos os tipos. Ela é uma, tipo, como se fosse uma colecionadora. E é por isso que as pessoas são atraídas, e é por isso que ela tem tantas fios de vida, diversas cores. E ela meio que suga a vida das pessoas pra aquela história de manter a beleza ou a juventude, um negócio Nada assim. feia. Não, mas a Fairy menciona lá no 3, quando ela vai matando, ela vai, tipo, ficando mais bonita. Assim. Tudo bem, faz sentido. Ela tava, tipo, tecendo, né? Ela não tinha usado isso. Sobre a tecelã, a Fairy diz: sobre o corpo jovem e esguio, sobre os cabelos pretos lindos, a pele da tecelã era cinzenta, enrugada e flácida e seca. E onde olhos deveriam brilhar, havia pútridos buracos pretos. Os lábios tinham murchado e virado nada além de linhas profundas e escuras ao redor de um buraco cheio de cotocos pontiagudos de dente, como se a tecelã tivesse mastigado ossos demais. O que deve ser real, né? Ela realmente deve ter mastigado todos os ossos. Tem até aquele poema, aquela canção que ela canta, que é muito bizarra, que é sobre ossos. Sobre a tecelã, o entalhador de ossos, ele meio que conta um pouco da história deles. E sobre ela ele diz: eu a conhecia como Straiga, ela e nosso irmão mais velho, Koshi. Como eles se deleitaram neste mundo quando caímos nele. Como os antigos féricos os temiam e adoravam. Se eu tivesse sido mais corajoso, eu poderia ter esperado meu tempo. Esperado por seu poder desaparecer, como há muito um férico guerreiro enganou Straiga e conseguiu diminuir seu poder e torná-la confinada no centro. Então, muito antes de existir grão-féricos como reis, existiam esses deuses. E foi justamente por causa do poder ascendente deles que eles foram diminuídos e presos, isolados. Por exemplo, a Straiga tinha muito mais poder do que ela tem agora. E ela tá presa naquela floresta. Sim. Ela tá presa naquele Foi confinada. Sim. E ele mesmo foi confinado. Todos eles foram. Cada um em um lugar diferente. Porque eu acho que justamente, tipo, se reunir os três, acho que eles poderiam destruir tudo. Como ele fala que eles se deleitavam quando eles chegaram aqui. Por último, porém não menos importante, temos Bryaxis. Quem é Bryaxis, Isabela? Bom, ele é uma criatura que mora no subterrâneo da biblioteca da cidade de Velaris. E Na corte noturna. E é uma criatura que nunca foi... Ela não é descrita. Só é descrita como as pessoas se sentem. E de alguma maneira ela se comunica pela mente. E o Cassian tem muito pavor dela. Sim. Ele foi o único que já viu ela. E ele não... quando a Fairy pede pra ele escrever, ele fala que não vai escrever. E ele começa a ficar cinzento, quase desmaia. É bem interessante. Ninguém sabe exatamente como ela é, mas quando ela se apresenta, assim, pra outras pessoas, tudo que elas veem é uma fumaça e escuridão em volta, que é meio que ela se escondendo pra se mostrar só pra quem ela quer aterrorizar. É meio que isso. E ela é uma força muito destruidora, assim, muito poderosa. É a maior arma que eles têm, realmente. Mas ao mesmo tempo, ela é muito solitária. Em troca da ajuda que a Fairy quer dela, ela só quer companhia. Ela só quer que alguém converse com ela. Tadinha. É bem fofo. Por isso que eu não consigo levar a sério o medo que o Cassian tem dela. O pavor que ele tem dela. Mas como ele disse no livro, ela não estava tentando te comer. Realmente. E foi isso por hoje, pessoal. A gente falou sobre as criaturas fantásticas do mundo de Prythian. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilha. Ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.